Tarde, seja bem-vindo. Vamos começar falando Muito então obrigado. sobre esse desafio aí que a indústria farmacêutica tem enfrentado, né? A indústria farmacêutica brasileira pós-pandemia e principalmente aí após o início da guerra na Ucrânia, também o lockdown lá na China, né? Quais os desafios ali, já que a gente observa aí também muita falta de medicamentos? Bom, os desafios são gigantes, eu diria. A gente traz um problema aí de quase 3 décadas, eu diria. O Brasil, nós, não sei, só para a gente alinhar aqui o conhecimento, o insumo farmacêutico, ele é o principal ingrediente do medicamento, né? Então é como se ele fosse o fermento do bolo. Sem ele, o medicamento não tem nenhuma relevância, ele não provoca nenhum tratamento da doença. Bom, aí, sabendo que é um ingrediente muito importante para a produção do medicamento, a gente deveria ter mantido uma política e uma indústria mínima funcionando, mas mínima no sentido de estratégico, né, para trazer uma certa independência para o país, né? E daí nós produzimos 55% dos insumos na década de 80, 90. Com a abertura do comercial, né, que houve no governo Collor, a gente foi decaindo essa indústria, não teve nenhum plano para mantê-la aqui ativamente, né, funcionando. A gente passou a investir na fabricação de medicamentos, né, especialmente genéricos. A indústria farmacêutica cresceu, se tornou robusta aqui no país, e a indústria de insumo farmacêutico foi minguando. Hoje nós produzimos apenas 5% dos insumos e nós importamos 95% da China e da Índia. Então, acho que já dá para ter uma noção do estado de, como fala, fragilidade, né, que nós vivemos hoje. Agora, para consertar, não é da noite para o dia, né? São etapas, ainda vão muitos anos, eu diria décadas aí, para a gente tentar arrumar isso. Mas tem que começar agora, esse é o ponto. Agora, já tem relato aí de desabastecimento em farmácias em 18 estados, também no Distrito Federal. Quais que são, então, os principais motivadores desses desabastecimentos? São os insumos em falta, o alto preço da logística, dependências aí de outras economias? Você falou todas quase, você enumerou quase todas, mas eu diria que uma é a falta do insumo, não porque não está sendo produzido o insumo, é porque a indústria, especialmente a chinesa, não está dando conta de atender a demanda e a logística, ela virou um caos no mundo, né? Já vinha vindo isso durante a pandemia, nos 2 últimos anos. Agora, com o último lockdown na China, isso agravou demais, as cargas ficaram paradas, a indústria farmacêutica brasileira é uma potência, é muito organizada e ela precisa receber esses insumos em períodos super coordenados, né? E a gente não recebeu esses insumos, acabou, desabasteceu e nós estamos recebendo desalinhadamente, em quantidades diferentes, etc. Tipo assim, é o que tem, a gente pega, entendeu? Isso é um ponto. Para produzir o insumo farmacêutico aqui no Brasil, os 5%, também a gente tem que comprar matéria-prima deles, que vem do petróleo em geral, né? Aí está tendo dificuldade também. Só para título de grandeza, antes da pandemia, nós pagávamos um container para trazer da China uma matéria-prima para insumo, $2.500, né? O mesmo container do mesmo lugar, do mesmo fornecedor, hoje está custando $13.000. Bom, aí vem, eu acho que o segundo fator, né? Os insumos farmacêuticos, eles cresceram em média 200%, o preço dele aumentou 200%, e não vai abaixar. A China chegou num ponto que é muito interessante para eles comercialmente falando. Então, aí vem um outro ponto, preço, o preço é regulado pelo governo. Então, vamos ter que discutir questões de preço também, porque hoje a indústria farmacêutica local está produzindo, no caso da dipirona injetável, por exemplo, ela está quase que pagando para produzir. A indústria farmacêutica não tem como. Então, estão renegociando os preços com o Ministério da Saúde. Hoje eu vi que saiu uma resolução para
regular os preços desses medicamentos faltantes, né, para resolver essa questão de uma maneira emergencial, mas é algo que a indústria farmacêutica vem discutindo há muito tempo, preço, né? E a guerra da Ucrânia e da Rússia, ela traz um ponto de interrogação para essa indústria, né? Eu acho que, em linhas gerais, assim, economicamente falando, a gente parece que não está dando muita importância no que vai acontecer em termos geopolíticos. A gente deveria avaliar melhor. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, depois que iniciou essa guerra, só falando de 100 dias, eles já estavam prevendo algum movimento muito grande no mundo, geopoliticamente falando. E eles passaram a nacionalizar 180 insumos farmacêuticos. Lembrando que os Estados Unidos importa 70% dos insumos dele da China. Só que os Estados Unidos, diferente do Brasil, eles ligam e desligam uma chavinha, eles podem produzir insumo. O Brasil, a gente tem esse 5%, é uma quantidade pequena de produtores, e nós não investimos em pesquisa e tecnologia. Então, nós teremos, não pode parar agora, a gente tem que investir em tecnologia, né, em desenvolver tecnologia para isso, ter competência tecnológica para reagir como os Estados Unidos fez agora, né, com 180. E nos Estados Unidos foi com a ajuda de militares, inclusive. Eles têm uma organização muito competente lá, em que eles, quando eles mapeiam esse tipo de problema, eles já começam a agir junto com outros ministérios, né? E esse daí foi uma iniciativa. A Índia, ela montou um programa, está investindo 8 bilhões de dólares para produzir 30 moléculas e não depender mais da China. A Austrália, ela está investindo 4 bilhões para juntar o maior número de nerd possível que eles tiverem, de cientistas e pesquisadores, para poder desenvolver fluxo contínuo. Fluxo contínuo é para você fazer mais rápido, né, o IFA, e ter mais flexibilidade, porque hoje você tem que ter uma máquina gigante para produzir um IFA e ele demora mais, né? Então, essa nova tecnologia para produzir, a Austrália quer ser referência no mundo. Então, assim, os países estão se organizando e a gente precisa retomar essa conversa e alinhar isso como uma política, inclusive, de Estado, como aconteceu com os fertilizantes. Meu camarada Cabral aqui falando, deixa eu tirar a dúvida contigo de quem não entende nada de farmácia, nada. Se você olhar para uma injeção para mim, eu já atravesso a rua. Do tipo, porra, não, agulha não, mano. Pelo amor de Deus. Uma pergunta bem básica. O principal insumo que vem do remédio, ele vem de quê? De petróleo, de planta? Qual é a principal base dele? Porque dependendo da tua resposta, se você me falar que é planta, ou alguns remédios pode ser planta, você pode falar, tá viajando por completo, tá maluco. Não é nada disso, é um terceiro. Porque se for planta, a gente não teria como ser especialista nesse tipo de insumo? Bom, Cabral, ótima pergunta. Daria para a gente ficar aqui mais um bom tempo conversando, mas em linhas gerais, aí, eu classificaria que os principais insumos hoje consumidos, eles são de rota sintética. Rota sintética significa petróleo. Então, a base é a química fina. A mesma química que vai para o plástico, que vai para maioria dos derivados de petróleo que a gente usa hoje, você faz outros processos de purificação e extrai a substância para a gente produzir a molécula que se torna o IFA, né? Então, é sintético. Essa é a maioria, é tudo petróleo. Agora, de vegetal, nós temos, você está correto, existem aí os fitoterápicos e fitofármacos. Tem algumas substâncias que são das plantas, né? A gente, inclusive, existe uma pesquisa rodando aqui no Brasil de uma empresa que desenvolveu uma substância, né, uma molécula, a partir da biodiversidade brasileira para tratamento de vitiligo.
e já está tá encaminhando super bem, já está com 85% de resposta na cura do vitiligo. É uma doença que acomete 2% da população, então é possível sim também ter produtos a partir de extratos vegetais. Tem um outro produto, só exemplo aqui, que é quase 100% exportado para os Estados Unidos, chama pilocarpina. Ele vem do jaborandi e ele serve para contrair a pupila. E foi aprovado agora um colírio para quem é míope, você pode pingar antes de sair e você fica 6 horas sem precisar usar o óculos. E essa substância ela é plantada no Piauí, cultivada por pequenos agricultores, 98% é exportada. Então, sim, também há essa possibilidade. E outras duas que eu diria, sim, só para conhecimento, substâncias a partir de derivado de origem animal. Então, por exemplo, a heparina, que é um anticoagulante usado na transfusão de sangue para cirurgia e tal, ele vem da mucosa intestinal bovina e suína. Então, o Brasil também produz isso. E biológicos, né? A vacina, por exemplo. A vacina, o insumo dela, a base é uma fermentação. Você coloca lá fungo ou bactéria, fermenta, e a partir disso você extrai o insumo para colocar na vacina, por exemplo. Então, e hoje os tratamentos mais avançados é o uso da rota biotecnológica. Então, se você me perguntar, e aí, como é que a gente faz? Nós estamos hoje mais vulneráveis porque é uma substância que depende do petróleo, entende? E a gente não tomou conta desse problema na década de 80, por exemplo, de ter uma indústria de química fina robusta aqui. É o mesmo problema, só para complementar, o mesmo problema do diesel. A gente não tem refinaria do diesel, tem que importar o diesel que vem do petróleo. Na indústria da farmácia também. Fechado, meu amigo. Obrigado. Coisa. Norberto, a Langani aqui falando, prazer falar contigo. Super interessante isso que você falou, que o petróleo está no medicamento, e aí a gente discute muito uma transição energética para depender menos do petróleo. Existe algum tipo de discussão em relação à indústria farmacêutica ou não? Nesses remédios sintéticos não tem substituto e é petróleo mesmo? Eu acho que existem algumas alternativas, mas às vezes elas são muito caras, né? Essas rotas utilizadas hoje são moléculas, tem umas que têm 50 anos, tem umas que têm 60 anos, né? Então são moléculas muito conhecidas. E eu diria que, nesse caso, uma tonelada de IFA para qualquer medicamento faz muito medicamento, sabe? A quantidade que a gente usa, tanto é que você vê lá, miligrama, né, 5 miligramas, 10 miligramas, a concentração do IFA, às vezes, dentro do medicamento, né? Então, ela é muito baixa, assim, se você for pensar. Se a matriz energética for mudando, é melhor para a indústria farmacêutica, daí vai sobrar mais petróleo para a gente garantir por mais tempo a produção de medicamento até que se descubram outras alternativas, né, de tratamento. É que as alternativas hoje que estão surgindo, elas são mais personalizadas, né? Então, usam teste genético, você usa, às vezes, a célula do seu próprio corpo para tentar desenvolver uma terapia para o tratamento de uma certa doença, sem ter muito, os sintomas, as reações adversas, né? Então, hoje está sendo pesquisado isso, mas vai levar tempo e coisas muito caras, né? Então, existe essa possibilidade de você ainda usar por um bom tempo os derivados do petróleo. Agora, Norberto, levando em consideração tudo que você falou, eu queria entender qual que é o principal gargalo, então, da indústria farmacêutica brasileira, né? É uma questão aí de matéria-prima, de tecnologia, de logística, enfim. E qual que é o potencial que a nossa indústria tem para ser suficiente, olha só, né? Assim, ó, dizer assim, qual que é o principal gargalo, né? Então, sempre são vários aí, tem alguns. A gente imagina que você criou uma lógica por uma indústria super poderosa, em que você embala, faz ali o medicamento e vende, que é o genérico. Então, você não está
não é disruptivo, você não está investindo em tecnologia radical, você não está lançando novos produtos, como são essas big pharmas do mundo, né? Então, a gente sempre vai trabalhando à beira do processo, né? Então, copiando, produzindo e vendendo. É um modelo interessante? É um modelo que dá recurso? Rentavelmente sim, mas e a longo prazo? Ele consegue parar em pé? Eu diria que não. Então, acho que a gente está chegando agora. A gente nunca pensou que ia ter uma Covid, a gente nunca pensou que ia ter uma guerra num momento desse do planeta, né? Mas está acontecendo. E aí? What's the next step? Né? Aquela pergunta. Qual vai ser o próximo passo? Vocês investiram 30 anos, estão com uma robustez financeira, estão com uma empresa altamente tecnologicamente muito boa, né? Uma estrutura fantástica, mas e aí? Tecnologia precisa, né? Então, quando você tem tecnologia e desenvolve, você ganha capacidade de produzir um insumo farmacêutico. Então, a empresa pega e monta uma fábrica. Tem algumas empresas aqui no Brasil farmacêuticas que ela é verticalizada, né? Então, ela também produz o IFA porque ele é estratégico. Hormônios, especialmente alguns biológicos aí, as empresas produzem. Então, assim, elas deveriam investir em tecnologia para ter a capacidade também de produzir um insumo farmacêutico. A gente vai ter que mudar o mindset, né? E aí tem algumas questões regulatórias. Hoje, o registro de um insumo ele está atrelado ao medicamento, precisa ser separado, porque a gente precisa ter autonomia para vender. A indústria de IFA no Brasil, apesar de ser muito escassa, pequena ainda, eu diria que a gente tem 30 produtores contra 1.300 da China. Olha a diferença. Então, assim, como é que a gente faz esse ovo parar em pé? Agora a gente tem que pegar recursos do governo e recursos da própria iniciativa privada e reestabelecer essa indústria, né? Mas como é que você faz isso? A indústria farmacêutica tem que comprar esses insumos. A indústria farmacêutica tem que desenvolver junto. Isso daí, o desenvolvimento de um IFA leva 3 anos. 3 anos minimamente. Então, assim, é uma indústria que leva tempo, não dá para pensar no curto prazo, é médio e longo prazo, precisa de altíssimos investimentos. Estou falando, a gente, para começar a brincadeira aqui no Brasil, deveria ser 2, 3 bilhões aí de dólares, mais ou menos, para começar. A gente acabou de fazer um estudo, nós levantamos as 50 moléculas prioritárias e importantes para manter a saúde pública no Brasil. E aí a gente está conversando agora com o Ministério, nós estamos conversando com o Ministério da Saúde, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com a própria Anvisa, para apresentar e a gente pensar junto como é que eles podem interferir nesse processo, porque o Ministério da Saúde ele tem recurso, então ele poderia fazer encomendas tecnológicas, né? Ele poderia, em parceria com a farmacêutica, com a indústria de insumo, falar, olha, eu vou investir nessa molécula, por exemplo, o antibiótico. Eu acho que todo mundo aqui nessa sala já tomou antibiótico. O Brasil não produz insumo para antibiótico. A gente já produziu, a gente era autossuficiente em antibiótico, nós exportávamos antibiótico. Hoje não somos mais. Então, assim, é um produto básico, só que se você perguntar para uma farmacêutica, se ela produzir o IFA, não é interessante economicamente. Então, o governo tem que entrar nesse processo, porque tem o SUS, distribui medicamento, você não pode passar por um problema que nós estamos passando agora. Então, assim, o governo ele pode pagar um pouco mais caro para essa produção com o objetivo descrito, contratualizado, de que você desenvolve isso aqui para mim, eu compro pagando mais, mas você tem a obrigação de desenvolver mais 3 moléculas, entende? Porque como ele vai dar dinheiro para a indústria ganhar robustez de insumo, e a universidade também, estudo de pesquisa, etc., a gente consegue criar robustez para desenvolver, né? E isso é uma coisa que vai dar trabalho, mas a gente tem que começar. Agora, tem outras frentes. Não sei se eu estou falando aqui, você vai me cortando aí, mas tem outras frentes. A gente está agora, nós vamos assinar essa semana na FCE Pharma, que a feira está acontecendo aqui em São Paulo, da indústria farmacêutica. A gente está com o stand lá, tal, nós vamos ter uma reunião e assinar um acordo com a Argentina. E aí, qual que é o objetivo desse acordo? A Argentina, ela produz uns 300 IFAs, nós também produzimos 400 IFAs, nós já fizemos o cruzamento dessas informações e só 20 desses IFAs os 2 países produzem.
E aí nós estamos desenvolvendo um projeto para que a gente desenvolva e transfira tecnologia para que os dois países expandam o seu portfólio. E existe até a possibilidade da parceria dos dois Ministérios da Saúde, para a gente desenvolver algo em parceria. Isso é uma coisa que pode acontecer mais rapidamente, que não vai levar 3 anos. Então, a gente está buscando alternativas aí para a gente desenvolver e tentar retomar essa indústria. Norberto, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Cadê todo mundo? Tirar uma dúvida contigo também de quem só consome, sei lá, 10 remédios. Você for na farmácia agora, entrei na farmácia. O quanto ali é produzido no Brasil e o quanto é importado? O que for remédio importado, não adianta eu falar de insumo, nada disso, que eu já pego ele pronto e ponho na gôndola. Então, considerando o que é produzido no Brasil, desse que é produzido no Brasil, o quanto é produzido por indústria nacional e o quanto é produzido por indústria estrangeira, por exemplo, a Pfizer? Por que essa minha pergunta? Se a parte predominante for internacional, a Pfizer Brasil briga com a Pfizer da Alemanha, que briga com a Pfizer dos Estados Unidos pelo mesmo insumo. É sempre o grupo Pfizer. Se for predominantemente nacional, aí é Brasil brigando com a Pfizer Mundo. Como é que é essa briga? Quem domina se eu for numa farmácia? Olha só, o Brasil hoje tem 349 indústrias farmacêuticas. Dessas daí, 33%, ou seja, 118 empresas, são de capital estrangeiro. E elas detêm, né, 40% do mercado. Depois são 231 empresas, 66% mais ou menos, que são de capital nacional. E elas detêm aí 60% do market share aqui do Brasil. Nós somos a 8º maior consumidor de medicamento do mundo, né? Em 2023, talvez a gente seja o 5º consumidor. O que isso significa? É uma notícia até, como eu falei antes, que quem domina nesse mercado é quem detém a tecnologia. Se esse número menor possui um market share até razoável, é porque os produtos que eles vendem têm um preço agregado, um valor agregado maior. E eles custam mais caro, inclusive. Agora, a nossa indústria, em geral, e tem aqui pouquíssimas exceções, em geral, elas produzem similar ou genéricos. Então, a gente produz medicamentos de baixo custo e cuja patente já caiu. Então, esse é a fotografia do mercado hoje, né? Então, quem domina, sim, são as nacionais, mas as nacionais que dominam dependem, por exemplo, de insumos que vêm de China e de Índia, né? Isso é bem rápido mesmo. É o seguinte, todos esses problemas que você trouxe, assustador esse cenário, para falar a verdade. Parece que a gente está na década de 80, falta diesel, falta medicamento. É verdade. Né? Daqui a pouco, sei lá, o que vai faltar, água. Agora, o que contribuiu mais para esse cenário? O que tem pesado? Foi os gargalos da pandemia, que ainda tem efeitos até hoje? Foram os novos lockdowns na China? Foi o conflito Rússia e Ucrânia? Ou ainda tem uma outra causa estrutural que a gente não comentou aqui? Essas 3 coisas, elas foram preponderantes aí, né? Para desestruturar, estabilizar essa indústria. Mas não foi só no Brasil, né? Mundialmente falando, todo mundo ficou descalço nessa história aí, né? O que eu diria de outros assuntos aí tem a ver com o comportamento humano. Então, durante a pandemia, por exemplo, o desespero de não morrer, isso mundialmente falando. As pessoas que faziam tratamento de doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, alguma coisa cardíaca, o HIV, qualquer coisa do tipo, as pessoas elas retomaram o tratamento de maneira séria. Então elas passaram a tomar todos os dias o medicamento, elas tomavam daqui 10 dias, tal, então resolveram retomar o tratamento. Isso fez com que uma porcentagem considerável do consumo de medicamento aumentasse. Esse é um. 2, nós tivemos learning by doing, né? Aquela história, a gente foi aprendendo com o processo
tratamento do Covid mesmo. Então, isso trouxe demandas de substâncias que nós não esperávamos. Uma delas é a heparina, por exemplo. Então, disparou o consumo. Depois estabilizou. E agora vem as sequelas da Covid. E aí, as sequelas da Covid são doenças pulmonares, cardíacas, ansiolíticos. Então, tudo isso aumentou mais ainda a demanda por medicamento. Aí vieram esses problemas que você falou pontualmente, né? Logística aumentou em média 300%, insumo em média 200%. O Brasil, pasmem os senhores, porque quando eu soube desse dado eu fiquei um pouco assustado, né? A América Latina, incluindo o México, ela é responsável por 5% da logística mundial. O Brasil representa 2,5%, alguma coisa assim. Nós estamos na margem total do mundo, assim, para a logística. Então, quando você vai trabalhar com logística e tudo mais, quase que você fica assim, o que sobrou? Né? O que tem de navio aí? Vamos tentar encaixar aqui. Então, a gente está também vivendo essa situação de logística mundial, né? Que é um outro ponto. O lockdown na China causou um problema mundial também, afetou a gente aqui. Você imagina que as empresas faziam estoque de 3 em 3 meses para produzir medicamento, né? Porque elas produziam medicamento de 3 em 3 meses. Isso contando com o consumo nacional, sobrando, com estoque e tudo mais. Acabou. Durante a pandemia, era assim, ligar para o fornecedor, eu tenho tanto, você quer? Para quando? Tá, para tanto. Então me manda. Isso para uma farmacêutica é um inferno, assim, né? Porque como é que você, que vive num padrão perfeito, né, tem essa interrupção desse jeito e essa instabilidade no fornecimento das matérias-primas? Mais um detalhe também que eu acho que vale lembrar. Além da questão lá dos preços tal, e tudo mais, tem embalagens, blister, tudo isso, tem várias coisas que são importadas que a indústria de plástico aqui não consegue produzir na qualidade que as indústrias farmacêuticas precisam. Então, mais isso a gente importa. Então, às vezes você tem o medicamento, mas não tem embalagem. Uma pergunta, então, assim, Norberto. Complicado. Uma pergunta. A gente vê aí, então, alguns quadros de desabastecimento e já em alguns estados. Há uma possibilidade da gente enfrentar um quadro mais complicado, tendo em vista que a gente ainda está enfrentando guerra, a gente ainda está na pandemia, enfim, há a possibilidade da situação ficar ainda pior? Levando em conta que o desabastecimento não é só nas farmácias, né? Mas sim já em hospitais, né? Sim. Olha, não dá para prever muito, assim, mas eu diria que a gente não vai viver um caos, assim, não vai ter um caos. Eu acho que eu chamo isso de ajuste, né? Eu chamo isso de ajuste, porque, assim, essas empresas lá na China, na Índia, elas conseguem atender, tem como atender. Acontece que aumentou a demanda e a logística está péssima, ponto, assim, e a gente precisa ajustar aqui, a conta não está fechando aqui. Então, eu acho que são ajustes que precisam ser feitos, né? Mas o alerta está ligado. Que a gente vai querer passar por uma situação parecida como essa? A gente vai piorar esse cenário? Se a gente pode reagir a ele? A gente tem outras alternativas de produzir insumo aqui também, tem várias outras possibilidades. Então, assim, da mesma maneira que foi feita a política de fertilizante, agora para 20 anos até 2050, a gente tem que fazer algo que seja permanente e que a gente permaneça, como fala, que a gente continue investindo continuamente nisso e que não seja interrompido, seja governo que entra, que sai, mas que a gente tenha esse setor aí como estratégico. Às vezes eu conversando outro dia com um empresário, ele me falou assim, olha, Alberto, a gente corre risco a gente não morre de fome no Brasil, mas a gente pode morrer de doença. Então, assim, vamos ter que trazer a prioridade à luz para essa questão
de uma maneira bem séria, assim, sabe? Então, eu diria que é uma questão de ajuste, eu acho. Agora, não é uma questão ainda para pânico, assim. Tem a matéria-prima, dá para comprar, tá lá, agora a gente precisa ajustar a logística, tudo mais, preço e aí vai, mas eu não vi ainda um cenário muito, assim, que outros países ligaram alerta e falaram, olha, parou a fabricação desse insumo, entendeu? Então, assim, se você for, só vou citar um exemplo que eu sei mais aí, que é a dipirona, né? Vários países, inclusive os Estados Unidos, já não utilizam mais a dipirona. Então, tem poucos fabricantes do mundo, pouquíssimos. E daí é mais gente querendo essa substância. Aí você fala, isso pode ser um problema, mas tem substituto? Tem substituto. Então, eu acho que é mais ajuste agora. Não é assim que alguém falou, poxa, tem 1.300 fábricas na China e 400 fecharam e não abriram mais. Aí você dá um frio na barriga, entendeu? Mas não é esse o caso. A China continua, eu acho que tem mais uma questão aí de ajuste. Bom saber. Tá legal. Tá certo, bom. Alguém mais? Alguma pergunta? Não. Tá certo. Pô, volte, Norberto. Temos várias dúvidas depois para frente. Volte. Daqui a um mês... Eu espero poder voltar aqui. Semana que vem a gente está indo lá para os Estados Unidos para a Buyer Convention, né? Essa semana a gente participa da FCE, que é a feira aqui no Brasil, mas semana que vem a gente está indo para os Estados Unidos, está indo o ministro da Saúde com mais uma equipe de 9 pessoas, a Anvisa está indo com mais uma equipe de 9 pessoas, estamos indo com 200 empresários, representando 42 empresas, na maior feira de biotecnologia do mundo, onde está a vanguarda de tratamento de doenças, etc. A gente está organizando a ABKIF, que é a associação, está organizando um evento na segunda-feira, no dia 13, e o objetivo é colocar isso que nós discutimos aqui em cima da mesa. E ligar o alerta, só que a gente vai propor soluções, entendeu? A gente não vai só falar, olha, tá aí, vamos sair correndo. A gente já vai chegar com algumas sugestões de encaminhamento, né? E aí vamos torcer. Eu espero que depois na volta eu possa retornar e dizer, olha, gente, vai caminhar e estamos indo bem. E hoje vai ser votado um PL, um projeto de lei 4209, que estimula, dá prioridade para a compra de insumos fabricados no Brasil. Então, eu acho que é pouco, mas é um começo e a gente vai plantando semente, vai trabalhando com muita paciência, eu acho que a gente chega lá. Esse é um assunto que merece todo o nosso cuidado e atenção aí. Boa. Tá certo, não. Então daqui a 2, 3 semanas. Daqui 2, 3 semanas eu posso voltar, quem sabe, com uma novidade boa para vocês. Fechou. Tá legal. Valeu, obrigado. Obrigado, tá bom? Norberto. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Obrigado.